Olá, meus queridos convidados. Antes de mais, quero agradecer à Vanessa Souza, ela que nasceu no Recife e viveu toda a vida na Suíça, não é? Ou veio para cá de pequenina, não é, Vanessa? É. Basicamente é quase uma Suíça, quase não conhece o Brasil, mas conhece alguns defeitos da Suíça, não é? E depois temos aqui a Neide Eineiger, se calhar não pronunciei muito bem, provavelmente este nome foi buscar lá algum casamento, ela depois pode-me até dizer já se é ou não. Onde é que herdou este nome? Não, é brasileiro mesmo. Ah, é, ok. E temos o Mário Valentino. Temos o Mário Valentino, que é o marido, e está-nos a falar, portanto, de São Paulo. Não é assim? Sim, sim. Sou o marido da Neide, padrasto da Moara, falo de São Paulo no momento. Exato. Hoje vamos falar da Moara, e para começar, se me permitirem, eu vou passar um vídeo. Ali, ó. Não deixa a Moara entrar dentro de casa para arrastar ela para a polícia. A Moara fugiu e agora olha a situação. Moara não quer ir embora e a polícia aprendendo como se a Moara fosse uma criminosa. Nós somos criminosos, minha ainda torta um definito criminal. Moara ist criminal team. Mache Theater in Polizei. Eine Theater gemacht. Ja, das Problem ist, wir müssen uns an die Gerichtsunterlagen halten. Und die sagen einfach, dass das hier nicht geht. Oh, meu amor, eu te amo tanto. Minha beleza eterna. Eu te amo tanto, vida. Perdoa, mãe, por eu te dar esse monstro como pai. Me perdoa. Vem aqui pra dentro, que aqui dentro ele não pode te levar, não. Aqui dentro não pode te pegar. Ja, sie kann sonst... Was, Morana? Sie darf sonst mitkommen, die Polizei machen. Kannst du ihr das sagen? Dann könnt ihr noch Zeit miteinander verbringen. Olha a situação. Dann könnt ihr noch Zeit miteinander verbringen. Und sie kann rauskommen, dich umarmen. Ist okay. Você pode vir também. Aí a gente pode passar um tempinho junto ainda. Não. Mas eu quero você. Eu sei que você me quer, meu amor, mas nós vamos fazer o que na polícia? Nós não somos criminosos. Mas eu quero ficar com você mais um tempinho. Oh, meu amor, eu te amo tanto, meu jardim de flores. Sie können rauskommen, um sie zu umarmen. Einfach draußen. Vai ter que ir com ela. Agora que ela saiu da porta, agora não vai ter mais jeito. Eles não vão deixar ela entrar, só se ela empurrar eles. Eu sei que você não tem, meu amor. Já você vai estar livre, eu te juro, em nome de Jesus. Estão segurando a Moara, estão segurando. Ó, tá segurando. Isso aqui é crime, sabia? Tá segurando a Moara pra ela não entrar, ó. Ei, dá um abraço pra Ó, tá segurando a Moara, como se ela fosse uma criminosa. Por isso que eles mandaram essa... Tá ao vivo pro mundo inteiro isso aqui, ó. Ei, meu amor, vem dar um abraço na mão. Warum wollen Sie nicht mitkommen auf die Polizeiwache? E você vai pra polícia. Sie können noch Zeit mit Ihrer Mutter, mit Ihrer Tochter verbringen. Lá você vai filmar tudo, viu? Sie können anschließend wieder gehen, es passiert nichts. Also, es ist so, sie kann er wieder gehen, deine Mami. Also, es ist nur, dass sie dich... É cara de pau, né? Ficar coisando minha filha desse jeito. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht ganz, was... Vagabundo do caralho. Eu sei, meu amor, você não vai sem mim. O policial aqui recebeu a ligação do genitor. Aí falou que ela podia atender o telefone aqui na porta e aí não deixa mais ela entrar. Estão segurando ela. Então. Funciona. Você vai vir também, né? Vai, okay, vai. Sua mãe vai também. Eu sei, meu amor. Não para de lutar nunca por nós, tá? Ai, você tem que pegar minhas coisas.
Das soll sie. Ei, show de cu, ei, show de cu. Ja, Deixa ela ja. entrar, ela vai sair comigo. Sie können nach Ela vai draußen sair hier. comigo, eu tô falando, confia em Ich mim. verstehe sie leider nicht. Ô, Zé Ouriço. Deixa ela entrar. Não, ela não fala. Moara come, Monke Kleider, Schule, ela come. Sie können die Kleider packen für sie und wir warten hier. Und sie können auch ihre Sachen. Eu tô falando, eu não vou fazer diferente. Eu não sou criminosa, eu não sou bandida. Auch das Início verstehe ich criminal. nicht. Der rennt ja auch wieder. Início criminal, eu tô falando. Der rennt ja wirklich wieder mit Sachen packen. Also, Morana, wenn du uns versprichst, dass du definitiv nicht mitkommst, dann können wir das so machen, sonst nicht. Aber du darfst dich nicht wehren. Vem, minha filha, se vestir. Ist es gut? Isso é bonito, né? Olha, Show de cu. Ja, kurzen Moment. Und wir kommen echt auf Schritt und Tritt mit dir mit. Ist gut. Also, ich komme mit ihr rein, für die Sachen zu packen. O que ela está falando? Que ela vai entrar aqui junto com você e depois E sair? pra mim fazer minhas coisas. você pode pra me guardar sair aqui, keine depois. Probleme. Also, aber nachher musst du mitkommen mit uns. Moara come. Ja, gut. Você se vate, Moara come. Nein, ich komme mit Moara mit hinein. Waarom Moara niet criminal? Ja. Moara sabe Ja. sim, Moara guerra, Ja. zusammen. Ja, das Guerra verstehe ich. Waarom de problema? Das verstehe ich, aber wir haben den Auftrag, danach die Portion zu begleiten. Se eu nem se tem que vir. Ja, Weil aber das ich ist muss sie so. begleiten. Wenn sie das nicht akzeptieren, muss sie hier warten und sie packen ihre Sachen. Se você permitir que ela entre, ela pode levar a Moara daqui de dentro. Verstehst du das? Also entweder muss sie mitkommen, oder sonst muss deine Mami für dich packen. Gente, eu nunca pensei uma coisa dessa. Como o pai fazer isso com a filha? Como pode? Sie darf ja nicht mitkommen, deine Mami. Eu quero entrar pra fazer isso comigo. Eu não quero ir, mas talvez a gente consegue. Me dá um beijo. Por favor, deixa ela entrar também. Tá bom, meu Por amor. favor, pra fazer isso Tá bom, comigo. não se preocupe, não faça assim, não. Also Morana, Sei que esses coisas vai ter ruína pra mim. ist das Tá okay? bom, minha filha não é criminosa. Mas eu tô de criminal. Ja, das verstehe ich. Das ist Warum so. diese Situation? Aber Meine Tote. ich weiß, es ist eine schwierige Situation, aber wir müssen sie Isso einfach de mitnehmen. considerar. E do Rabe Siretes. De conta que meine Tote. Also Morana, wir packen jetzt Sachen. Ist gut. Ist gut. Also, ich komme mit rein zum Packen. Also, Me dá um abraço. Nein, nein. Nein, nein, nein. ich habe Nein. Morana. Kannst du bitte... Nobody says you can enter Morana here. und ihre Frau haben das gesagt. Nobody Ihre says Frau you hat can das enter here. Nobody says. Sim, é You are alive. Live for all the Sim, world. Anice, se bate, Peter. Moara ist nicht criminal. É com grande tristeza que assistimos a este vídeo. Eu estou com o coração nas mãos, eu imagino principalmente a Neide. Eu nunca tinha assistido. Primeira vez que eu tô olhando, não consigo nem olhar direito, sabe? É um filme de terror para mim, é um monstro, sabe? É monstro, é monstruoso o que minha filha tem passado aqui por 12 anos. Primeira vez que ela foi tirada de mim, ela estava bebê, né? Ainda mamava, com a permissão dessa juíza, Carole Sutter, que está no caso até agora, né? E durante esses 13 anos, só essa senhora Carole Sutter. E esse filme de terror que minha filha está passando por todos esses anos, sempre foi assim. É cruel demais, sabe? É monstruoso. Uma pessoa dessa não pode ser chamada, acho que nem de ser humano, né? Uma pessoa que manda fazer isso, porque foi o genitor que mandou arrastar minha filha. Ele não aceita a Moara não suportar ele. E ele sabe muito bem por que a Moara não suporta ele. Neide, vamos aqui ao início para as pessoas perceberem, porque nós fizemos um pré-vídeo. A Moara foi tirada da mama da mãe com 2 anos.
Sim, com 2 anos de Você- idade. Vocês ainda viviam juntos ou já estavam separados? Nesse tempo, a gente ainda estava juntos, ele me enganou, falou que ia me levar num psicólogo de família, sendo que ele levou só eu e ele pegou a minha filha e fugiu. Me deixou lá no Então, psicólogo e então, fugiu. então, a Neide pensa que esta ruptura deveu-se a quê? Qual foi o problema? Sim, eu vivi aqui com ele. Ele muito, como que eu falo? Ele nunca aceitou que eu queria ter minha filha, ele não aceitava que eu tivesse a minha filha, não gostaria de ter que eu tivesse a minha filha. E depois que eu tive, ele virou obsessão, ele é obcecado pela minha filha. Olha, ele tem 3 filhos com a senhora Nicole Zal, que é a companheira dele, né? Ele tem 3 filhos, tudo pequeno, tudo criança, tem um bebê ainda. Ele não se importa para isso. Ele e a companheira dele, a senhora Nicole Zal, são obcecados pela minha filha. São 2 obcecados, são 2 doentes. Por que é que vocês se desentenderam quando o progenitor ficou com a sua filha? Ah, por vários motivos, por agressão dele, por ele colocar uma faca no meu pescoço, por ele me agredir, por ele chegar em casa bêbado, por vários motivos. E eu E tentei como é, ainda ficar por causa da minha filha, porque ele falava sempre que ele ia sumir com minha filha e todos os abusos que eu via ele cometendo com a minha filha, ele falava, se eu falasse para alguém, ninguém ia acreditar, porque eu sou uma estrangeira. Ele é suíço. Ninguém ia acreditar em mim. eu, como homem, acho que tem direito a um filho tanto um pai como uma mãe. A pergunta que eu faço é: como é que um tribunal dá a guarda a um pai depois das acusações que a Neide falou? Tribunal deu Estrangeira, né? no começo, né? Eu não falando no começo, quando a Moara tinha 2 anos, né? Neide casou em 2007, 2008 e ficou com a promessa de que vamos passar 1 ano na Suíça e depois a gente vai morar no Brasil. E aí Porque eu nunca quis viver aqui. morava num lugar completamente isolado de todos, chama Limesville, é um buraco que não tem, Um buraco uns negro. 200 habitantes. Não tem trem, não tem ônibus, tem nada. Não colocou Nada. a Neide para se integrar à sociedade, não pagou curso para ela de alemão, nada. Durante Não, nunca. quase E 5 levou anos. para trabalhar na 2008. empresa dele. Eu tenho todas as fotos eu trabalhando. Começou vários abusos. A Moara nasceu em 2010. Essa separação aconteceu em 2012. Como foi a separação? Foi justamente isso, porque a Neide viu os abusos que ele cometia e ele percebeu, aí ele começou a fazer várias denúncias falsas na polícia local, dizendo que ele e a Moara corriam risco de vida porque a Neide era muito perigosa. E inverteu toda a situação. Aí você fala, como é que um tribunal tira o negócio do pai? Primeiro que ele não é pai, e nem homem. É um rato. É um psicopata. Bandido. Ele e a mulher dele. Em 2012, ele começou a fazer várias denúncias falsas. E enchia o saco dos policiais para ir lá. Um belo dia, a polícia foi com um psiquiatra lá na casa dela, que ia internar ela numa clínica psiquiátrica. Porém, chegando lá, ele fez uma cena do lado de fora lá que ela nem tinha visto. Ele quebrou uns vidros lá, rasgou umas fotos do casamento, jogou lá no chão para falar que ela tinha tido um surto. Tudo ele fez. E queria que internasse ela. Só que chegando lá, eles não viram nada de anormal. A Moara, muito bem cuidadinha, entre aspas, né? Porque já sofria abuso desse verme. Mas não tinha nada de anormal, a Neide não gritou, não fez nada, então eles viram não tinham motivo para levar e não levaram a Neide. Aí depois ele inventou esse negócio de tratamento de casal, né, psicológico, né, essas coisas. Só que de casal, aí ele falou, não, vai lá, terapia de casal. Terapia de casal. Aí eu vou levar você, e a Moara mamava ainda, né?
Aí ela falou, não, Moara, fica comigo, né? Vai comigo, tudo. Ele, não, Moara, fica comigo, é rapidinho, meia hora. Aí acaba a consulta, eu vou lá pegar vocês e a gente volta para casa. Nessa, quando a Neide estava lá, fazia uns 10, 15 minutos dentro da consulta, toca o telefone para psicóloga, que atende o telefone dentro de uma consulta, e era ele falando que ele tinha saído com a Moara, que ia viajar, não sabia quando voltava. Pegou a Moara, com 2 anos de idade, mamando, e sumiu com a menina. E a Neide trocou a fechadura da porta, a Neide sem cartão de crédito, sem dinheiro, no inverno, isso era isso era em maio. Não, isso aí Ele trocou era a fechadura da porta, tudo. março, abril, era março. Porque depois só de 2 meses que ele foi aparecer. Aí a Neide ficou na rua. Valentino, se a Suíça acusa a Neide de rapto quando foi no Brasil e a criança não quis voltar por sua iniciativa, eles também podiam acusar de rapto este progenitor, porque levou a criança. Tudo que você vai acusar o suíço aí vira contra você. Tudo que você for fala... falar, para você ter uma noção, o que aconteceu? Rapidinho, só para eu terminar de contar essa história que é o princípio de tudo. Aí ele desapareceu, deixou a Neide na rua. Aí a Neide conseguiu ajuda da Gemind lá, um apartamento para ela ficar, aí um tradutor, uma advogada. Essa advogada, quando foi lá fazer uma denúncia que ele tinha sumido com a menina, na polícia, a polícia falou, não, a gente já conhece essa Neide, ela é muito perigosa. O pai foi para uma casa de homens, de proteção de homens, porque ele disse que ia para uma casa de proteção de homens, porque a Neide é perigosa, mas ele nunca ficou em casa de homem nenhuma. Ele ficou deixando a Moara na mão dos outros e sabe lá o que aconteceu com ela. Depois entrou, quando a advogada foi na justiça, ele já tinha entrado com pedido de divórcio e a Neide nem sabia. Nem sabia. Aí o que aconteceu? Depois de 2 meses e 3 ordens judiciais, a Neide conseguiu um direito de visita da Moara. A visita era do dia 28 de maio de 2012 até o dia 30 de maio de 2012. Aí ele apareceu lá, entregou junto com o assistente social, a Moara, para a Neide ficar com ela esses 3 dias, porque a Neide é muito perigosa, né? Quando a Neide pegou a Moara, aí começou ela a vomitar, febre e tudo. Levou no hospital de Langenthal, a menina, clitóris dilacerado, vermelhidão na parte interna da vagina, cheio de hematoma nas pernas e pneumonia grave. Aí o hospital 2 meses sem ver lavou minha as filha. mãos e aí encaminhou para o hospital de Berna. Chegando lá, aí cuidaram da Moara, no outro dia o médico veio falar com a Neide, só que a Neide não sabia falar alemão, quase nada. E o médico estava bravo. Ela percebia que o médico estava exaltado e tinha uma brasileira no hospital, que estava lá com o filho dela, não sei o quê, e ela percebeu que o médico estava acusando a Neide de coisas gravíssimas e chegou para a Neide e falou, olha, eu sou brasileiro, eu falo alemão, moro muitos anos aqui, esse médico está te acusando de coisas muito graves, você não quer explicar para mim o que aconteceu com a sua filha e eu explico para ele, porque senão ele vai chamar a polícia, ele vai mandar te prender porque ele está te acusando de maus tratos. Mínimo de maus tratos. Exatamente. Aí quando a Neide pegou e explicou que a Moara não estava com ela, fazia 2 meses que ela não via a menina, que estava com o genitor, que o genitor era suíço, aí o médico, junto com a assistente social, uma tal de Carole Quedena, abafaram o caso, aí não tinha mais polícia, não tinha mais nada, não tinha maus tratos, não tinha mais nada. E a Neide teve que entregar a Moara dentro do hospital, enquanto a Moara ficava internada. Entregou na mão do abusador, desse psicopata. Né? E aí começou na justiça também essa batalha. Porque aí, depois de uns 3 meses, essa Nicole Zaug, que é a mulher dele hoje, até hoje, apareceu do nada, se colocando já nos processos como se fosse a nova mãe da Moara. Que a Neide, um monte de carta da família dessa mulher que nem conhece a Neide, escrevendo que a Neide não sabia falar, que a Neide era uma índia, iletrada, que não tinha condição cultural de cuidar da Moara, que dava comida errada para a Moara, que dava arroz. Tem todos os documentos.
Sabe? Colocando coisas que você coloca num processo no Brasil, as palavras que eles colocaram, você vai preso por racismo, mas é na hora. Essa mulher é uma psicopata. Já se colocando como se fosse a nova mãe da Moara. E querendo A cara dela tá criminalizar no ele. Instagram. Vamos agora dar aqui a voz à Vanessa, que ela está aqui atenta àquilo que vocês estão a dizer. Ela terá algumas perguntas para vos fazer e alguma observação, com certeza. A palavra é tua, Vanessa. Olá a todos, boa noite. Eu queria dizer que eu fiquei muito sentida, né? Com o caso de vocês, me chegou muito ao coração. Não é fácil, mas eu quero já dizer de antemão, não desistam, tá? Eu Nunca. queria perguntar como aconteceu tudo isso, em que ponto escalou a situação a ponto de ser tudo entrado no sistema, né? Mas agora, com a explicação, eu já consegui entender. Neide, você me corrige se eu estou errada, tá? O seu único erro foi simplesmente buscar ajuda para uma situação difícil, então, não é? Exatamente. Foi o começo de tudo. Procurar Que nem o Valentino assistência. falou, que nem o Valentino acabou de falar, né? Uhum. Quando aqui, se você esclarece o que está acontecendo com você, se isso vai ser sobre acusação como é que a gente fala? Um nativo, né? Um regional, a pessoa do sim. país, aí isso vira contra você. Imediatamente. Uhum. Então, fui buscar ajuda para minha filha, que para mim é muito mais importante do que a minha própria vida. A minha filha está na frente de mim. Em primeiro lugar, ela. Segundo. Podes continuar, Vanessa. Travou. Porque eu acho importante enfatizar, né, o caso de que não é possível que você tenha um problema, seja qual for. Você vai em busca, à procura de ajuda, de assistência que você tem direito, segundo a Constituição ONU, né, dos direitos humanos, nós temos direito. Esse é o nosso direito como cidadão civil, simplesmente por ser humanos, temos esse direito. E que seja, assim, é uma história bem estranha, né? Bem estranha mesmo. E a minha próxima pergunta, que pena, Neide caiu, de repente ela consegue entrar de novo. Pode ser que o Valentino saiba responder. Ok. Você responde, qualquer coisa que você perguntar, você responder. Sim, tá bem. O pai, né? O pai não foi acusado de nada na justiça? Não. Porque é bem estranho o fato de que haja um relatório médico acerca de um tema muito crítico, inclusive na Suíça. Esse relatório foi escondido. A gente só teve acesso a esse relatório em 2023, 11 anos depois. Mas no A advogada que cuidava do caso da Neide no começo do caso, era tudo farinha do mesmo saco. Por isso que ficou até de 2012 até 2018, ficou na primeira instância. A Neide nunca recorreu nenhuma decisão para a segunda instância. Por quê? Eles enganavam a Neide, a advogada fazia ela assinar acordos. Igual fez com ela agora em 2023. Que é uma parte depois que a gente pode chegar lá, vai chegar lá ainda depois que volta do Brasil. Mas a Neide ficou fazendo acordo de tirar a própria filha dela, que a advogada falava, vacina que tá bom para você. Quando via, tinha que entregar a Moara, por causa de coisas falsas. Agora,
Nunca foi denunciado essas coisas, porque tudo que você denuncia, ela ia denunciar, a advogada não colocava nos autos do processo as provas. Porque ele Pois isso aí chegava... é um ponto muito importante ao ser esclarecido juridicamente, não é um ponto muito importante ao que devemos recorrer assim que tenhamos um advogado que seja acerca do tema, não, no momento, é um tema muito importante, porque isso é um crime, não é? Sim. E então, se o genitor não foi condenado, nem sequer acusado por certos atos, né, cometido contra a menina, quem foi acusado então? Porque Ninguém. tendo um laudo Não médico, houve investigação. O juiz coloca... O juiz não. Esse médico do Windsor Hospital de Berna, ele colocou como se esses ferimentos fossem de uma queda ou uma abertura de perna de uma menina de 2 anos que usava fralda. E escreve que a Neide entregou a menina de livre e espontânea vontade, o genitor dentro do hospital, que é mentira. E eu tenho as provas. Eu tenho as provas. Tem um e-mail da própria assistente social dizendo, ó, você vai pegar a menina dia 28 e vai entregar dia 30. Tem e-mail da Neide falando, olha, a Moara está no hospital comigo e ela está mal. E ela falando, você tem que entregar a menina dia 30 na Spielplatz de Madisville. Se você não conseguir, você me avisa. E tudo isso, hematomas de mesma idade em todas as pernas, dilaceração do clitóris, a vermelhidão na parte interna da vagina, pneumonia grave. Isso é indício do quê? De queda? isso são acusações bem graves, que no caso teria sido, né, como traduziu a pessoa que estava junto com a Neide. São A gente tem acusações a graves carta da pessoa, nós temos a carta da Aham. pessoa que traduziu, falando, eu disse isso, aquilo. A Neide nunca disse que não suspeitava de nada. Tanto que no relatório do hospital de Langenthal, está escrito, a mãe desconfia que a filha foi abusada pelo genitor. E aí no outro relatório está dizendo completamente o contrário, que a mãe falou que não. Eles fizeram isso para abafar e não houve investigação. Por isso que ele nunca foi indiciado. A Moara sofreu todos os danos e a Suíça se calou protegendo os criminosos. E nunca, nem investigação não fizeram. Seus nacionais, Agora, né? uma pergunta, porque eu acho que é importante também enfatizar nesse caso. O seu ex-marido, no caso, o pai da Moara, né? Ele ostenta uma posição social? Não. Ou não? Não. Não. Ele é Simplesmente é marceneiro. suíça, não é? Ele é um pobre coitado. Ele é marceneiro, Ele é trabalha numa simplesmente... empresa Ok. como marceneiro. Ok. Ele tem, como se diz, advogados públicos. Ele não tem dinheiro nem para pagar advogado. Ok. Se me permitem, eu vou passar outro vídeo. Entretanto, eu vou pedir a todos aqueles que nos estão a ouvir para partilharem, porque é importante denunciar os podres da Suíça. Vamos então a mais um vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo para pedir ajuda a qualquer pessoa. Eu já pedi ajuda para todo mundo aqui na Suíça, mas ninguém me ajuda, ninguém. Eu só quero voltar para casa, para minha mãe, morar com minha mãe no Brasil. Por favor, me ajudem. E são as palavras da Moara, quando consegue ter o telefone a seu favor, porque eles retiram-lhe o telefone para ela não ter a liberdade de falar. E eu pergunto, a justiça brasileira ou a justiça suíça nada fazem. Ninguém ouve a Moara. Porquê? É uma coisa assim, ouvir é uma coisa, respeitar é outra. Eles fazem na Suíça foi feito um teatro.
Moara falou diretamente com a juíza, senhora Carole Zutter, do Tribunal de Burgdorf. Falou diretamente com ela. Enviou uma carta denunciando coisas horríveis, pedindo proteção. Falou com o assistente social. Falou com a própria advogada. Moara tem uma advogada. Denunciou várias coisas. Não fala para a advogada e não falou para a juíza dos abusos que está a sofrer? Tem uma parte do depoimento que está em sigilo. A juíza falou que a Moara pediu para essa parte do depoimento colocar em sigilo. Aí o sigilo favorece quem? Favorece o abusador, porque aí depois ela não respeitou o que a Moara falou, nada. Rasgou os direitos da Moara, todinhos, todos, tanto do direito suíço como do direito internacional. No Brasil, os direitos da Moara também foram rasgados, porque a Moara foi repatriada, o juiz repatriou a Moara contra um laudo psicológico muito consistente, que enquadrava ela nas exceções da Convenção de Haia, que é o artigo 13b e o artigo 20, e contra o próprio Ministério Público Federal. E o juiz ainda mente na sentença, dizendo que o Ministério Público era a favor da repatriação. É uma mentira. Ela nem foi ouvida, ela já tinha 12 anos completo. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que acima de 12 anos é obrigatório a oitiva da criança em qualquer processo que diz respeito à sua vida. E o juiz negou a oitiva da Moara. Foi drogada, enfiada num avião com a roupa do corpo e levada para a Suíça de volta por esse psicopata. Que agora mantém a Moara em cárcere privado. Sem telefone celular, que não pode falar se não for na frente deles, que está todo bloqueado, que ela não pode baixar uma rede social, não pode ter nada, não fala com ninguém. Eles tiraram os contatos de todos os familiares brasileiros. Ela só pode falar com quem é autorizado por eles. A juíza sabe disso tudo. Está tudo dentro do processo, as provas, os áudios, vídeos que tem aí na internet, da madrasta arrancando o telefone da Moara quando ela está conversando com a mãe. Madrasta não, esse bicho. O genitor também fazendo a mesma coisa. Para a justiça suíça, a Naide não tem responsabilidade, é psicopata, tem problemas, portanto, e deram por bem a criança ao progenitor. E deram ao progenitor porque ele é que é o bom da fita. E eles não sabem destes problemas ou somente querem abafar os problemas da Suíça. Eles sabem, a juíza sabe de tudo. A juíza sabe qual é o problema? O problema deles dar a liberdade e respeitar os direitos da Moara. Moara não é criança mais, não. Não, e além do mais... A Moara não tem 5 anos, 6 anos de idade, não. A Moara tem 15 anos. Ela eles fazem isso para calar principalmente a Moara. Porque quando a Moara abrir a boca de tudo que ela está passando lá dentro e passou, todos esses vagabundos têm que ir para a cadeia. Inclusive essa juíza, que desrespeitou tudo, que ela sabe de tudo. E eu tenho informações das autoridades brasileiras, em contato com autoridades suíças, de autoridade central, coisa federal, entre os dois países, que eles, essa Carole Zutter, através da convenção. Oi? Se ela sabe, está a compactuar com tudo isto, ela é cúmplice. Verdade, sim, merece prisão. Ela é a principal causadora deste problema. A ser verdade, atenção, a ser verdade. Quem o diz é o Valentino, não sou eu. Mas assim, a Convenção Haia, não é importante a gente tem saber... documentos de tudo que a gente está falando para você. De tudo. Tudo. Documentos, áudio, foto, vídeo. Tudo. Eu tenho documentos de celular que eu comprei e dei para a Moara falar comigo escondido. Tem dinheiro que eu dei para a Moara poder comprar as coisas que ela precisa. O genitor e a mulher dele roubaram, pegaram o dinheiro dela, tomaram o celular dela. Eu tenho os documentos do celular todos aqui comigo. E isso tudo a gente falou para a justiça. Tudo que a gente está falando aqui, todas as palavras que saem da nossa boca, nós temos fotos, vídeo
e documentos do tribunal de Burgdorf dessa juíza. Não é a gente que está falando, só falando, não. A gente tem tudo documentado. E é por Mas a isso que o Convenção Brasil Haia, agora, que nem o Valentino começou a falar aí, o Brasil agora, as autoridades brasileiras, centrais, federal, o Valentino sabe explicar melhor do que eu, estão agora a par de tudo que está acontecendo na Suíça com a Moara, com a juíza mas de no Glasgow. caso, a Convenção Haia, né, que trata das causas justamente internacionais, né? Uhum. Eles tomaram Não, mas- assunto Não. porque no A caso, a Convenção de Moara Haia a Convenção de Haia tem vários aspectos. tem. Porque Uhum. existe a Convenção de Haia, mas tem parte criminal. O que se tratou da Moara foi sobre os aspectos civis de sequestro internacional de crianças. Sequestro Foi através internacional. dessa convenção que o Brasil e a Suíça são signatários que um juiz brasileiro mandou repatriar a Moara, decidindo que a residência habitual da Moara era a Suíça. Foi através dessa... Agora, tem uma coisa Esse que chama juiz? cumprimento de sentença, porque na sentença haviam várias salvaguardas. Exatamente, eu ia falar agora das salvaguardas, porque porque várias que são muito alarmantes. Por exemplo, foram impostas certas salvaguardas, né, como você acabou de citar agora, determinada por uma juíza brasileira, não foi? Uma sentença. Foi Foi ditada. sentença. Então, Um se acordo você que foi recebe feito com a Suíça, e que a Suíça não está cumprindo. Exato. Se você tem uma sentença jurídica assinada por um juiz, legalmente ela tem que ser cumprida, não? E nessa sentença estava citado várias coisas que me alarmou, né? Que, por exemplo, uma delas, não tenho aqui todas, mas uma delas, a criança não deverá ser afastada da mãe em vista da situação de apego afetivo da criança com a mãe. Isso foi uma das primeiras, já, inclusive foi a primeira, né? Uhum. Depois, a que me alarmou também. Deverá ser assegurado à criança o direito, isso é muito importante, né? De passar um período anual, no mínimo, de 30 dias anuais por ano, a partir do ano 2023. Isso foi cumprido, esses dois? Nada. Ela nunca teve o direito. Não. Nem de estar isso é imagine para o Brasil. Porque Deixem-me só ler aqui um pequeno texto, aqui uma frase do resumo que vocês me mandaram. Em 2018, Naide viajou para o Brasil com Moara, com autorização de viagem e após conversa com a sua mãe, a avó materna, e sua filha Moara, resolvemos não voltar para a situação insalubre em que viviam. Portanto, isto foi uma visita, e, portanto, foi autorizado. Só que vocês depois decidiram não vir porque sabiam que iam vir para a Toca do Lobo, não é? Exatamente, para a Cova dos Leões, né? Como nós estamos agora. E aí, quando a Naide é acusada de rapto e deram-lhe ordem de prisão, certo? Sim, eu tinha uma ordem de prisão e que isso também está na sentença aí, que ela estava acabando de ler, nessa, como é que se diz? Sentença do juiz, que foi o acordo que foi feito, que tinha que ser revogado, né? Isso não poderia continuar, porque uma pessoa que vem lutar pela guarda do filho no outro país, se ele for para a prisão, como é que ele vai lutar pela guarda do filho? Não pode. Exatamente. Eu vim para cá para lutar de igual para igual. Principalmente que minha filha quer voltar para casa, até hoje, exatamente hoje. Exato. Oh, Vanessa, então, Vanessa, a Moara é clara no vídeo que ouvimos que diz que deseja vir para junto da sua mãe e voltar para o Brasil. E ela tem 15 anos, ela já tem votos na matéria. O juiz deveria, por lei, e moralmente
fazer valer o desejo da Moara, certo? É que assim, essas instituições, normalmente não. O princípio da instituição é fazer valer os direitos humanos principais das crianças e dos adolescentes, mas a gente não pode esquecer que essas instituições são dirigidas por humanos. E há falhos, sim, infelizmente, como esses casos, que são graves, que devem ser investigados, sim. Entende? A Moara, ela é menor de idade, mas ela tem o poder de fala, ela pode ser ouvida. Ela não tem poder de decisão, porque por não ter a maioritária idade, né, da Suíça, mas ela tem poder de fala. Ela pode dizer sim, eu estou melhor assim e estou melhor assim. Agora, quem vai decidir é o juiz. Em cabo a que ele toma certas decisões, eu não entendo, porque há muitas provas, há muitos relatórios, e a verdade é que está muito estranho, não é? E o mais estranho É é o que as que a autoridades Neide... brasileiras também falou para a gente. Está muito estranho, é tudo muito estranho. Sim. Esse tribunal de Burgdorf, essa juíza, tudo isso é muito estranho, é uma coisa muito esquisita, e as autoridades centrais do Brasil, federais, estão muito atentas no momento para eu acho a vida da minha isso, filha, Neide... porque a minha filha também é brasileira, ela carrega um passaporte brasileiro. Eles esqueceram disso, né? Que minha filha também é brasileira, e eu luto pela minha Cristina filha Leal incansavelmente. Diz assim, ela tem direito de escolher com quem quer viver. Ela tem direito de pronunciar a vontade que ela tem, né? Mas a decisão depois não é ela que toma. Mas continuando, para não perder... Aqui na Suíça, com 16 anos, o adolescente já pode trabalhar como prostituta, tirar uma carteira. Isso tá nas mídias, isso está na internet, qualquer pessoa pode ir lá e procurar e ler. Então, só um momento, Neide, e também já pode votar nas eleições. Não, pode votar com 18. Mas só para não perder a linha de raciocínio, então, você foi acusada, houve um julgamento, certo? Com a qual, foi à frente ao juiz. Houve um julgamento e houve uma sentença. E nessa sentença há, né, as salvaguardas que a gente acabou de falar delas, e que, no caso, também estava escrito que isso aí, especificamente, deveria de ser cumpridas internacionalmente. Então, chegou aqui e isso não teve valor nenhum. Nenhum, tem mais, né? Tem mais coisa aí que o juiz escreveu. Sim, tem mais causa. Presa, eu não poderia ser condenada aqui. Como que o juiz vai me mandar para cá para me ir para a prisão? Como é que eu vou vir para cá lutar pela guarda da Moara e vou para a prisão? Isso sabe? E isso também estava escrito uma coisa muito importante que eu acho para a Moara necessária, fundamental, que será prestada assistência psicológica à criança. Ela teve assistência psicológica? A nós duas, Vocês não. tiveram e essa assistência? E a juíza negou totalmente. Deixa eu só contar uma historinha aí sobre essa questão do acompanhamento psicológico, que era obrigatório, está escrito aí, na hora que a Moara pôr o pé em território suíço, ela tem que ter assistência psicológica junto com a mãe, para minimizar a questão da separação abrupta, porque ela já tinha acontecido isso antes. Traumática, né? A separação traumática. O que aconteceu? A Moara ia numa terapeuta de boneco. E o genitor colocou. Isso, o genitor colocou lá, não foi de ofício de juiz. A juíza nunca fez uma avaliação psicológica da Moara. Eles estavam falando em conflito de lealdade, parentificação, de um laudo que o genitor pagou em 2016. Moara tinha 6 anos de idade. E eles estão falando que esse laudo vale até hoje, que é um absurdo. E o do Brasil não vale, viu? O laudo do Brasil não vale. 2019 eles não esquecem, não existe. Não, é do Brasil, não presta. Aí o que aconteceu? Moara ia nessa Frau Kor, o nome dessa senhora, Frau Kor. Ela ia nessa terapia. E aí ela pediu ajuda para essa terapeuta.
Ela falou, me ajuda, por favor, convencer meu genitor, né, que eu não falo pai, porque isso aí não é pai, um genitor, É um a monstro. deixar eu voltar pro Brasil com a minha mãe, que eu não quero ficar aqui, de jeito nenhum. Sabe o que ela fez? Fala assim, ó, conversa com a minha mãe, pra você saber da história. Ela falou, não posso falar com a sua mãe, só se o seu pai permitir, porque quem me paga é ele. E foi lá e contou para ele que ela estava pedindo ajuda. E contou para a Pedindo madrasta. socorro. Aí depois o genitor pediu para ela escrever uma carta para o tribunal, sendo que o tribunal não pediu carta de ninguém. E ele mandou lá a cartinha escrevendo que a Moara estava muito bem e que a madrasta era um anjo maravilhosa e ela tinha feito 2 bonecos, personagens que ela criou da cabeça dela. Só que esses 2 bonecos, um é o Farofa, que é o pica-pau branco que ela tem no Brasil, e o outro sou eu. Igualzinho, até o boneco é mais bonito que eu ainda. Que ela fez e ela colocou como se fosse personagem. Agora, você já viu uma menina de, na época, 13 anos, fazer um boneco do padrasto e o cara ficar fazendo isso com a pessoa? Aí tu não quer que eu chamo de psicopata? Tá no Instagram a foto do Farofa e do Valentino que ela fez. Tem um vídeo lá que ela mostra os bonequinhos, mostra o Farofa, mostra o Valentino. Nada do que foi escrito aí de salvaguarda, acho que foi cumprido 1 ou 2 itens e ainda com restrições. Que é a questão da moradia, essas coisas tudo. Só que a Neide acabou indo para Interlaken, sendo que eles moram lá em Urzenbach, porque a Gemeinde de Langenthal não queria dar nada. Não. Eu fiquei nas casas dos outros, quando eu cheguei aqui. Na casa de um e de outro. Fiquei na casa de um e de outro. Ou seja, pedindo. todos os itens citados da justiça brasileira não foram tomados em conta no Estado suíço. Por isso que agora o Brasil está no caso muito forte no momento. O Valentino pode explicar, ele entende melhor e fala todo dia aí com as autoridades brasileiras. O Valentino tem contrato Seria com as essa autoridades o meu próximo ponto, né? É se a justiça suíça está colaborando transparentemente com o caso e Não, com a meu justiça amor, brasileira, né? Porque não quer nem saber. eu acho que esse caso é muito importante, sobretudo porque ela é patriota brasileira, sim, e se não tomam cartas no assunto na Suíça, como cidadão suíça, a qual é que também tem direito, deveria sim de ser a justiça brasileira a qual tomasse cartas no assunto para que pelo menos fosse investigado com claridade, porque a menina, ela tem boca para falar. Essa juíza de Burgdorf aí, que ficou 13 anos no caso, né? Ficou, ainda está, né? Porque a gente ainda está dependendo ainda de documentação dela, porque se a gente pede um relatório das visitas monitoradas que teve, assistente social, né? A bastante, ela não quer dar, diz que tem que pedir para essa juíza, então a gente ainda continua ainda nas mãos dessa juíza, dessa Carole Sutter. Então, 13 anos aí, essa mulher fazendo isso com minha filha, eu acho que isso tudo tem que ser investigado, e já está sendo. A gente já sabe de muita coisa mesmo. O Brasil a gente não não pode abandonou ficar falando a gente, muito, o Brasil está nos acolhendo. Não pode falar muito das partes. A gente não pode falar dentro muito do porque processo que está rolando né, Valente? no Brasil. O Valente está cuidando dessa parte no Brasil, por isso que ele se encontra agora no Brasil, porque ele está agilizando muita coisa no Brasil sobre essa parte do que precisava, né? Que é do Brasil, está do nosso lado e agora estamos, graças a Deus. Mas uma coisa bem importante, como está no momento a situação da Moara? No momento atual, mas na mesma em que sentido? Onde ela está? Ela está com o pai, ela está numa casa de acolhida, ela está... Não, está com o genitor. Com o genitor e essa senhora que tem o vídeo dela aí no Instagram, essa que fica tomando o telefone dela, esse bicho, né? Porque eu digo isso é um bicho, isso não é ser humano, está com esses 2 bichos. E do mesmo jeito, pedindo incansavelmente para vir para a mamãe, para nós ir embora, que ela quer sair daqui, que ela não suporta. Ela não para um segundo. Quanto ela, assim, de pensar e quanto ela pode falar comigo, as palavras dela só é a mesma. Quero ir embora, por favor, me ajuda, me tira daqui. Vamos ouvir então outro vídeo, pode ser? Visitas monitoradas. Visitas monitoradas. Porque as duas são muito perigosas.
Se me E o permitem, Brasil também acha muito estranho isso. Oi? vamos ouvir outro O vídeo. Brasil também acha muito estranho isso. Vamos ouvir outro vídeo, se me permitem. Eu vou até sair para mim não. Você não vai ver se te amo tanto. A Moara foi retirada da sua mãe, tinha cerca de 2 anos. Hoje tem 15 anos de idade. A sua mãe acusa o progenitor de abusos, mas mesmo assim o tribunal nunca abriu a pestana, nunca quis ouvir a mãe da Moara, nem a própria Moara, que deseja vivamente viver com sua mãe e ir para o Brasil e deixar este pesadelo. Eu estou fazendo esse vídeo para pedir ajuda a qualquer pessoa. Eu já pedi ajuda para todo mundo aqui na Suíça, mas ninguém me ajuda, ninguém. Eu só quero voltar para casa, para minha mãe, morar com minha mãe no Brasil. Por favor, me ajudem. Vanessa, é chocante. É muito. É muito. Eu fico até sem palavras. Como é que Eu uma não consigo coisa nem dessa ver, é sabe? possível? No Instagram eu tiro voz de tudo, sabe? Assim, para mim não ouvir os pedidos de socorro dela. É muito triste para mim, é muito dor. Quem é mãe de verdade não pode sentir a minha dor, mas pode imaginar, sabe? Então, é assim, a gente tem o nosso Instagram aí, Volta Moara, de uma gratidão gigante a gente tem, que eu falo que é a nossa família, né? A nossa família do Volta Moara. São muitas mães, muito apoio que a gente tem lá, graças a Deus. Pessoas com orações, com todo tipo de apoio que você pode imaginar. A gente está sendo muito acolhido por todos. E a palavra é gratidão para essa grande família que a gente tem. E eu creio muito, como todos estão lá sempre dando muita força para a gente, né? Que em breve a gente vai estar festejando e saindo desse grande pesadelo, desse filme de terror, sabe? Que é inexplicável, é de uma dor que não tem explicação, principalmente eu ver minha filha nisso, eu não penso um segundo em mim, um só segundo eu não penso em mim, eu só penso na minha filha. Ela tá sabe? Ela tá sempre na frente de tudo, ela tá sempre na minha frente. E, em primeiro lugar, como todos podem acompanhar aqui, a minha luta de tantos anos, agora o Valentino, juntos comigo, nos apoiando a Moarinha. Ele, que tem ele como pai, né? Tem ele como pai dela, é o que ela fala. Ele tem várias cartinhas dela, mensagem, muito sabe, ela é a pessoa que ela tem como referência, como pai, é ele. E eu fico muito feliz porque é assim, sabe, valente de um caráter gigante e está sempre ao lado da Moarinha. Eu falo às vezes que eu digo meu marido, mas às vezes eu falo ele é mais pai da Moara e meu do que marido, sabe? E a Moarinha sabe disso, por isso ela ama tanto ele. Ela fala sempre, titio, eu te amo, papai. Pai não é de sangue. Pai é quem cuida, quem respeita. O Valente tem várias cartas, como a gente tem aqui também cartas, ó, da Marinha. Muitas para o Valentino, para mim. E temos várias, temos muitas fotos de carta, temos desenhos, temos muitas dedicação dela para nós. E é assim, de uma dor para a gente que está aqui fora,
tão grande que nós não pensamos nem em nós pensamos 24 horas somente em salvar a Moara, tirar ela desse cárcere privado, como já é claro para todas as autoridades, né? Graças a Deus, o Brasil está nos apoiando muito, e principalmente agora, exatamente nesse momento, ele reconheceu que a Moara realmente está numa situação precária, numa situação de socorro, e precisamos de ajuda, a Moara e eu, porque tudo isso que está acontecendo aqui dentro da Suíça é muito Olha, estranho. Neide, eu quero novamente, e não é demais, refletir aquelas palavras ternas que estás a falar. Eu estou fazendo esse vídeo para pedir ajuda a qual Valentino, pai, é aquele que cuida. Sim, isso que ela fala para mim, minha filha, sempre fala isso. Mãe, pai, não é de sangue não tem nada a ver com amor. Amor e pai é quem cuida, é quem protege, é quem respeita. E o titio me respeita tanto, ele que é meu pai de verdade, é ele, sabe? Eu fico emocionada quando eu vejo ela falar assim, sabe? É muito fofa, sabe? Tem um coração gigante, Moara é um ser de luz que Deus botou na minha vida. Eu vejo ali a Vanessa com um sentido, como é que é dizer, de tristeza também, está a sentir as tuas dores, porque nota-se, em mim não se nota tanto porque eu estou mais habituado a isto, não é? Mas também cá dentro estou a sentir. Vanessa. Eu sinto muito, muito, ainda que eu sou conhecedora, né, infelizmente de casos, de vários, ainda que não seja assim tão duro quanto o da Moara, né, mas também são casos que me chegam muito, sabe, ao coração, e inclusive dentro da família também, né, e eu sinto mesmo muito. O Posso caso da sentir. Moara tem um diferencial muito grande, que é a questão da idade dela. Geralmente eles fazem isso com criança de 7, 8 anos, menores, 10 no máximo. Moara tem 15 anos, Moara nem criança não é mais, Moara é uma adolescente que está no pleno, ela tem plena consciência do que acontece. E ela está sendo tratada pior do que um cachorro. Tanto por esses dois psicopatas que ela mora lá junto, temporariamente, porque isso vai acabar de um jeito ou de outro. Vai. E também não é tratada como um animal pelo próprio tribunal de Burgdorf. Sim, Porque não respeita os direitos dela, porque há provas de sobra de que ela está numa situação intolerável. E tem mais uma coisa para você ver. Em abril de 2023, a advogada da Moara e o Baistante, que é o assistente social, fizeram um pedido para o tribunal para tirar a Moara de dentro da casa deles. A juíza enrolou. Aí, em vez dela dar uma decisão, sabe o que ela fez? Ela publicou os pedidos e pediu o parecer do genitor. O que ele achava disso? Aí a Moara foi torturada, pressionada, e aí chegou na audiência em junho, que é a audiência de conciliação. Eu só peguei, para você ver, o outro advogado que estava no caso, lá do começo, tá, Rafael Sommerhalder, que é um vagabundo, que está junto com isso aí também, ele chegou na audiência e tinha esses dois pedidos pendentes, na audiência em junho de 2023, dia 22 de junho de 2023. Aí depois eu pedi a ata, porque aí saiu de lá, a Neide foi obrigada a assinar um acordo que só falava a respeito de visitas. Sim, e essa questão de tirar a Moara de lá foi esquecida. Eu falei, mas como? Cadê? Aí pedi a ata da audiência para ele. Nunca me deu. Eu só consegui agora, com a advogada da Neide, com a doutora Fernanda Pontes, que está no caso agora,
e ela me passou essa ata da audiência. Aí eu li a ata da audiência e está tratando justamente desse fato de tirar a Moara de dentro da casa do genitor e colocar ela numa casa de adolescentes, num abrigo, mesmo que periodicamente, num prazo determinado de 3 meses. Isso já estava em consenso dentro da audiência. Só que a audiência não foi traduzida para a Neide. A Neide ficou lá, não sabia o que estava acontecendo. No final da audiência, está escrito isso na ata da audiência. A juíza pergunta para a Neide: a senhora Neide, a senhora entendeu o que os advogados falaram? Não sei o que ela falou, quase nada. Ah, então tá bom, então vai lá falar com o seu advogado e com a tradutora. Só que chegou na salinha, esse advogado já veio com um acordo pronto e falando: ó, se você não assinar isso aqui, você não vai ver mais a Moara. Foi. Ela entrou em desespero e assinou. Aí a juíza não teve que decidir nada se ia colocar a Moara numa casa de acolhimento ou não. Sendo que já havia um consenso entre as partes de tirar ela lá, para tirar ela desse estresse, para ela poder respirar e ver. Aí ia fazer visitas alternadas, um final de semana a gente, uma final de semana eles, tudo ia, né, pelo menos 3 meses, para ver o que a Moara ia achar disso, e aí ela podia formar uma opinião. Isso que o Baistandi falou, que é para fortalecer a opinião da Moara. Porque para eles a Moara sofre de um conflito de lealdade. Né? Teatro, né? Mesmo, Teatro aí da eles máfia. fizeram isso, fizeram ela assinar esse documento, para posteriormente, quando a gente tentou trocar de advogado, a juíza alegar que o seu advogado não deixou, 2 vezes não deixou a Neide trocar de advogado. Tanto que a gente teve que pagar o advogado para continuar no caso, porque esses não tinham mais condições, e ela negou a troca do advogado, alegando que o seu advogado é bom. Ele conseguiu o alargamento dos direitos de visita. Olha, você vê que máfia, que coisa ridícula. E outra coisa, eu tenho direito também aí na sentença do juiz brasileiro que a Suíça tem que pagar advogado para mim, viu? Quando eu chegasse aqui. Era para eles assumir o advogado que eu quisesse. Mas eles não estão cumprindo, né? A gente que se vira para pagar advogado. Né? E assim, e aí você vê, olha só, a Moara a juíza não deixa a gente trocar de advogado. A juíza diz que não. Eu digo, oxe, quer dizer que eu tenho dinheiro e quero pagar um advogado para mim e a juíza não deixa? No caso criminal, no processo criminal que a Neide foi condenada a 34 meses de prisão, em regime fechado, sem direito a condicional e umas multas lá que juntando dá mais de 85 mil francos, por sequestro internacional, privação de liberdade e retenção ilícita de criança. Essa advogada chegou lá na audiência, ela não sabia nada do caso. Ela demorou 1 ano para responder um e-mail a gente. 1 ano, a gente tem. 1 ano para responder um e-mail. A gente pediu a troca dessa advogada, o juiz negou também, não pode trocar. Por que não pode trocar? Porque é tudo do time deles. Tudo do mesmo time. Tudo do time deles. Para você ver, a audiência criminal é uma audiência pública. Pública. Eles me revistaram na entrada do fórum. Até atrás da gola da minha camisa para ver se eu tinha microfone, alguma coisa, celular, revista íntima. Como se eu fosse visitar alguém na cadeia. Tomaram o celular da gente, Só que o juiz chamou um repórter do Berner Zaitung para ficar lá dentro. E a audiência não foi traduzida na íntegra. Só traduziu a parte que o juiz falava com a Neide e que a Neide respondia para o juiz. Aí depois de 2 dias que a gente viu que saiu uma matéria no Berner Zaitung. Saiu uma matéria no jornal a pedido do juiz. Esse canalha, desse tal de Schaffner aí. Que é outro canalha. Neide. Ele quis humilhar, ele teve a coragem de falar na cara da Neide na audiência. Você está sendo condenada porque você tirou a Moara da família dela. Como se a Neide não fosse família de ninguém, ela era feliz. Vocês não podiam recorrer para o Tribunal Superior acusando esse tribunal? Então, mas só que agora o Tribunal Segunda Instância, aí a gente pediu. Só que na Suíça é assim, ele dá a decisão, você tem que entrar com o pedido da decisão fundamental, porque dá a decisão, ele não explica por que ele está decidindo aquilo não. Que nem a decisão aí da guarda. Pô, se a guarda é do cara, foda-se.
E aí, se você quiser, você pede a decisão fundamentada. Aí foi em setembro, 12 de setembro de 2024, nós pedimos uma decisão fundamentada criminal. Até hoje não apareceu essa decisão fundamentada. E agora é a civil, né? A eu da casa aconselho, da minha filha. eu aconselho vivamente a todos aqueles pais que perderam os filhos, que querem recuperar os seus filhos, que devem comunicar ao Tribunal da Segurança Social, e eles são obrigados a dar um advogado gratuitamente. Só que ele pode ser do sistema. Sim. Por outro lado, deixem-me só aqui dizer duas coisas. Falaram na doutora Fernanda Pontes, no qual endereço um abraço, que eu conheço. Uma altura eu telefonei-lhe quando entrevistei a Paula Cristina Leal, que tinha perdido o seu filho, e ela disse que não tomava conta destes casos. E eu fiquei surpreendido quando soube que tomou conta do caso da Moara. A Paula Cristina Leal está aqui no direto, pode confirmar aí por escrito, e eu passo. E como eu telefonei, e ela negou ajuda, disse que não tomava conta destes problemas. Eu sugeri à doutora Fernanda Pontes que pudesse ajudar todas as mães portuguesas e brasileiras, individualmente, mas também em conjunto, e comunicar isto também à União Europeia, a Bruxelas e etc. Porque isto nós podemos procurar outras fontes que nos possam ajudar. Aliás, eu falei com isto um dia destes com a Vanessa, e a Vanessa prontificou-se também a ajudar da forma que pudesse. Não é assim, Vanessa? Uhum, falamos sobre o caso um pouco, só que é bem difícil, né? Parece que ninguém quer mexer um palito em certos assuntos e Eu acho que as pessoas têm medo, né? Nós já estamos tomando providências nesse sentido também. Eu não posso ficar falando aqui para não dar muita coisa a gente não vai poder falar aqui, porque a gente tem várias alertar, providências. Claro. Olha, a Paula responde àquilo que eu falei, verdadeiro. Verdadeiro. Mas nós já estamos tomando providências em tribunais internacionais também. O Tribunal de Direitos Humanos Europeu, de Estrasburgo, a ONU, né, as próprias entidades e o membro permanente suíço representante de direitos humanos na ONU. A gente está tomando várias providências. Nós temos 2 senadores brasileiros apoiando a nossa causa. Quer dizer, a causa da Moara. Porque as autoridades brasileiras do consulado do Brasil na Suíça? O papel dele até agora, acho que é fazer passaporte, né? Fazer passaporte, não é? O papel do consulado. Renovar, no caso, né? Já tentaram contactar o consulado da Suíça no Brasil? Não. Mas podem tentar. O consulado da Suíça no Brasil foi contatado pelo juiz brasileiro. O juiz brasileiro teve contato e agora várias autoridades estão tendo contatos internacionais, Brasil e Suíça. Está acontecendo muita coisa. No momento que a gente não pode falar muito, né? Porque senão vai estragar tudo. Tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Vanessa, tem mais alguma pergunta? Não, para mim já está bem, sinto muito, né? E só quero dizer à família que força, não desistam, nunca. Que o amor de mãe vale muito. Nunca. Deus me perdoe. Se a Moara estivesse bem lá dentro, sabe? Se ela fosse bem tratada, se ela tivesse com gente, de verdade, sabe? Porque eles são os animais, são pior do que animal, porque animal cuida da cria. Eles são os vermes. São os vermes. É o animal, né? Coisa aí, não merece nem ter os filhos que eles têm lá. Bem, nós já vamos com 1h e tal, eu acho que por bem passar-nos de novo um vídeo. Vocês pensam o que vão dizer no final, porque já dissemos basicamente tudo, porque tenho que omitir algumas coisas, como disseram. Sim.
Ok? Prontos, então. Ali, ó. Não deixa a Moara entrar dentro de casa para arrastar ela para a polícia. A Moara fugiu e agora olha a situação. Ja, sie können mitkommen. Moara não quer ir embora e a polícia aprendendo como se a Moara fosse uma criminosa. Nós somos criminosos, minha ainda tot und der nicht kriminal. Moara is criminal Sie können teen. wieder gehen, aber sie müssen... Machen Theater in Polícia. Für Miguel ein Theater gemacht. Ja, das Problem ist, wir müssen uns an die Gerichtsunterlagen halten. Und die sagen einfach, dass das hier nicht geht. Oh, meu amor, eu te amo tanto. Minha beleza eterna. Eu te amo tanto, vida. Perdoa, mãe, por eu te dar esse monstro como pai. Me perdoa. Vem aqui para dentro que aqui dentro ele não pode te levar não. Morana, Aqui dentro não pode te pegar. diesmal nicht mitkommt, durch die Polizei machen. Ja, sie kann sonst... Was, Morana? Sie darf sonst mitkommen, die Polizei machen. Kannst du ihr das sagen? Dann könnt ihr noch Zeit miteinander verbringen. Olha a situação. Dann könnt ihr noch Zeit miteinander verbringen. Und sie kann rauskommen, dich umarmen. Oh, meu amor, Ist okay. você vai... A gente você pode vir também, aí a gente pode passar um tempinho junto ainda. Não, mas eu quero você. Eu sei que você me quer, meu amor, mas nós vamos fazer o que na polícia? Nós não somos criminosos. Mas eu quero ficar com você mais um tempinho. Oh, meu amor, eu te amo tanto, meu jardim de flores. Sie können rauskommen, um sie zu umarmen. Einfach draußen. Vai ter que ir com ela. A flor do meu coração. Agora que ela saiu da porta, agora não vai ter mais jeito. Eles não vão deixar ela entrar. Só se ela empurrar eles. Eu sei que você não tem ido, amor. Já você vai estar livre, eu te juro, em nome de Jesus. Estão segurando a Moara. Estão segurando. Ó, tá segurando. Isso aqui é crime, sabia? Tá segurando a Moara pra ela não entrar, ó. Vem, dá um abraço pra Ó, mamãe. tá segurando a Moara, como se ela fosse uma criminosa. Por isso que eles mandaram essa... Tá ao vivo pro mundo inteiro isso aqui, ó. Vem, meu amor, vem, dá um abraço na mamãe. Warum wollen Sie nicht mitkommen auf die Polizeiwache? E você vai pra polícia. Sie können noch Zeit Vai. mit Ihrer Mutter, mit Ihrer Tochter verbringen. Lá você vai filmar tudo, viu? Sie können anschließend wieder gehen, es passiert nichts. Suspendi o vídeo, não fomos até ao fim. Entretanto, eu escrevi aqui um pequenino texto. É muito cruel, sabe? A minha filha vai sair desse pesadelo. Nós vamos conseguir sair daqui e não vai demorar. Não vai demorar. Eu creio muito. Se Deus me abençoou com esse grande milagre de ter a minha filha, com esse grande propósito de estar aqui lutando, é porque Deus vai dar a nossa vitória, e está breve, está muito breve. Jesus. Anaíde tem mais algum filho? Anaíde tem mais algum filho? Não, só tenho a Moarinha. Eu escrevi assim um texto enquanto passava o vídeo. A Suíça tem um sistema que defende corruptos e lesa as pessoas de bem, principalmente os Ausländers. A Suíça não é o que parece. Tem muitos podres e a revista Repórter X dá voz a quem não tem voz e a quem não tem defesa. É isso mesmo. Olha, quando a gente começou a gravar essas coisas assim de Moara, essa juíza, ela tentou bloquear. Ela disse que não era mais para a gente gravar. Ela tirou a rede social da gente, uma outra rede social que a gente tinha, um Facebook, porque senão ela dava 10 mil de multa ou botava a tornozeleira na minha perna. Por causa da rede social. Por causa do Facebook. Ela deu uma decisão. É cada absurdo. Ela deu a decisão cada documento falando que a gente tem desse processo, se a pessoa lê, ele não acredita o que ele está lendo. Sabe? Tirou as visitas da Moara. O meu passaporte está com essa juíza até hoje. Meu passaporte está preso com ela.
para me ver a minha filha sem monitoramento. Olha o que está acontecendo. Fiquei 1 ano e 3, 4 meses, mais ou menos, sem ver a minha filha e essa juíza com meu passaporte preso. E continua até agora. E eu não vejo a minha filha. Vejo a minha filha monitorada. E o ano e pouco que eu fiquei, por que ela não devolveu o meu passaporte? Eu sou brasileira, gente, eu não sou suíça. Ela pega o passaporte do nacional dela, não de mim. Ela tem que devolver meus documentos. Você sem esses documentos não pode viajar para o Brasil? Não, não tem nenhuma proibição legal da Neide sair da Suíça, só que ela está sem passaporte. Na decisão agora de fevereiro, a juíza disse que era para devolver o passaporte da Neide, mas até agora nada de passaporte, não. Mas sem passaporte não pode Tira viajar. meu passaporte, Então, a Neide bota meu é a nome e o do prisioneira. Valentino na polícia internacional, do mundo todo. Para você O ver o Valentino, tanto que é cada de vez que o intima... Valentino entra e sai da Suíça, ele é monitorado, olha as malas dele, olha tudo. Gente, sem motivo nenhum, assim, sem prova de nada. Sem prova de nada, ela colocou meu nome na polícia da imigração, no espaço Schengen todinho, como se eu fosse um falsário. Totalmente louca, ignorante. E um sequestrador. Sendo que minha ficha é mais limpa do que a água que ela toma banho. Com certeza. Eu nunca pisei numa delegacia para dar esclarecimento de nada. Eu também não. Não tem nem processo, não tenho nada. E ela coloca o meu nome, só que isso é para você ver o nível de... Ela é imbecil, essa Carole Sutter, ela é uma imbecil. E ela também é uma intimidadora. Porque ela colocou o nome da Neide na Polícia de Fronteira, Espaço Schengen, e pegou o passaporte da Neide. Não tem como ela fugir. Aí Essa está escrito nessa decisão... Está escrito nessa decisão que aí a Neide não pode delegar para terceiros tirar a moara da Suíça. Como é que você vai delegar para terceiro para tirar? Né? É ridículo. Aí ela fez isso e depois ela pôs o meu nome, falando que eu também não podia sair com a moara, sendo que eu não tenho condição de sair com a moara, porque eu não sou pai dela, não sou mãe dela, não tenho autorização dos pais para viajar com ela. Em condições normais eu já não conseguiria sair com ela. E que eu também não poderia delegar para terceiros. Isso aí é o quê? É intimidação. Aí toda vez que eu passo na imigração, eu tenho meu nome lá, eles pegam, me chamam pro cantinho, eu fico passando constrangimento, ficam verificando minhas malas, perguntando, esse é o único passaporte que você tem? A ideia, né? Como é ridículo, porque se eu fosse fugir com a mulher, se eu fosse fugir com a menina, você acha que eu ia usar um passaporte falso? Com o meu próprio nome? Essa gente tem mentalidade nazi, aliás, eles são descendentes de nazismo. Sim, claro. É isso mesmo, porque você acha que se eu fosse fugir com alguém de um país, eu ia fazer um documento falso, aí eu ia sendo documento falso e ia pôr o meu próprio nome? Isso não é documento falso, isso é a segunda via de documento, pô. Olha a ignorância. É muita ignorância, gente. É só para você passar, para te intimidar, para você ficar quietinho. Só que ninguém vai ficar quieto aqui, não. A gente tem tudo, e os próprios documentos que essa senhora, Carole Sutter, emitiu durante todo o processo são as provas da negligência dela com os direitos da moara e com a proteção da moara. É a prova. Ela, o próprio documento que ela escreve tudo é prova contra ela mesma. Como o João disse, é uma nazi. Só falta o bigodinho. Ela pelo menos tem filhos, essa senhora? Não sei. Eu acho que ela não deve ter filho e nem mãe. Nem deve ter filho e nem mãe, ela deve ser filha de chocadeira. Há pessoas que às vezes não sabem ocupar o seu lugar porque não sentem, não têm sangue. Ou então têm sangue de cobra. Ou de leite, né? Ou pode, porque isso é um teatro, sabe? É um teatro que a gente fica, meu Deus do céu. Sinceramente, assim, é surreal. É surreal. Cada documento que você lê, que você põe e lê, é surreal. Até essa policial aí, essa policial que estava aqui na porta, ela foi chamada para depor porque o genitor, com a senhora Nicole Zalg de Usembar, aquela monstra, eles vieram aqui em Tum para dar queixa para a gente, para tirar nossa rede social do ar, para tirar o Instagram Volta Moara. 2 vezes eles provaram isso.
e o Ministério Público, acho que é isso, né, Valente? Não aceitou a documentação e pediu que essa policial fosse prestar o depoimento dela, porque ele estava acusando o genitor e a senhora Nicole Zaldi, a Besouro, estava falando que eu e o Valentino, que nós ia sequestrar a Moara, que nós estávamos aqui para sequestrar a Moara, a polícia veio e tudo, que nós ia sequestrar a Moara. A policial disse que ela falou, eu entrei na casa, lá não tinha nada, a gente tem o documento dela. A gente entrou na casa, lá não tinha nada arrumado, não tinha mala arrumada, a Moara. Ao contrário, ela falou isso, essa policial. Ao contrário, a menina estava desesperada para ficar com a mãe. A gente tem o documento. A menina quer ficar com a mãe, e a mãe declarou que ela está exclusivamente na Suíça para lutar pela filha, para levar de volta para o Brasil. Ela falou muita coisa, certíssimo que ela falou, foi o que ela viu. Que ela viu que o desespero da Moara, louca pelo Valentino, louca por mim, querendo voltar para casa. Ela disse que ela não viu nada criminoso aqui. Essa policial que está aí no vídeo, a gente tem um documento dela. A gente tem tudo, gente, tudo que a gente fala, a gente tem documentado. Tudo. No dia que a Moara fugiu, para você ver, tem nesse documento que eu falo para você, que é um documento oficial, que já está aqui nas esferas federais do Brasil e da Suíça também, sabe? Que foi informação que a própria juíza, essa Carole Sutter, falou sobre essa fuga. Que a Moara fugiu, deixou uma carta lá, escrito que ela não queria voltar e fazendo várias denúncias gravíssimas. Sabe o que ela falou? Ah, não, mas a mãe usou isso para pôr na internet. E o motivo que ela fugiu? E a carta que ela deixou? Isso não tem relevância nenhuma? É estranho. Ou seja, estranho. Ela fez tudo isso com raiva das redes sociais. E ela desprezou os direitos da Moara. Né? Se ela tiver filho, eu queria sim, não queria, que eu não desejo o mal de ninguém, mas para ela provar do mesmo veneno, que a filha dela passasse metade do que a Moara está passando. Ela vê, apesar que eu acho que ela não deve ter filha, não. Acho que não tem filha, não, porque ela deve ser seca. Não, e ela descreve que o interesse da Moara foi ouvido, mas do genitor é mais importante para ele ter contato com a Moara, sendo que a Moara não quer contato com ele. Isso está claro, a advogada da Moara deixou isso claro, que a Moara só está suportando toda essa repatriação traumática por causa de mim, da educação que eu dei para a Moara, por causa do amor, da criação e outra coisa, que a Moara, a cuidadora da Moara sou eu e vai continuar sempre sendo eu. Está claro que a advogada da Moara escreveu que a Moara não quer ficar aqui, a Moara nasceu na Suíça, mas a pátria da Moara é o Brasil. Isso está claro lá, escrito no documento da advogada da Moara, que ela fez agora, para a sentença da juíza. Moara nasceu na Suíça, mas aqui não é a pátria dela é o Brasil, é lá que ela quer viver. E a mãe dela é a cuidadora e sempre vai continuar sendo. E a Moara os valores que a Moara tem são todos da mãe. E a vontade da Moara é regressar ao Brasil com a sua mãe e com o seu padrasto. Sim, só isso que a gente quer. É isso que a Moara quer. Meus queridos, temos que ir para o fim, vamos com 1h e tal. Se tivermos muitas mais coisas para dizer, pode-se ficar para uma segunda parte. Quizá se no futuro não temos novidades boas para contar. Amém. Amém. Claro que eu gostava de ser o primeiro a saber, ou dos primeiros a saber, para fazermos uma nova entrevista e dizer que finalmente este tormento acabou. A Moara foi salva do cárcere privado, né? Da mão dos leões, dos monstros. Pronto, então vamos nos despedir. Começamos então pela Naide. Diga a sua palavra final. Palavra final é que eu peço que todos que estão aí, que nos assistem, que nos acompanhem, que continuem nas orações, que continuem junto com a gente, nos apoiando, dando esse grande apoio aí para a Moarinha, para mim, para o Valentino, e gratidão demais a todos, e que não deixe de orar pela Moarinha, pela minha família, né, que é minha filha e o Valentino, e é isso. Tenho muita gratidão a todos, por todo esse grande apoio que a gente tem, que é a família Volta Moara, e só me deixa
grata demais e eu desejo muito que o mais breve possível todos estejam aqui vendo a Moarinha junto com a gente voltando para casa, em nome de Deus. Portanto, os seguidores da Repórter X podem ir ao Instagram e procurar Volta Moara e assim poderão seguir mais de perto algumas postagens. Prontos, agora é a vez do Mário Valentino. Eu quero só agradecer a oportunidade de a gente estar falando do caso, divulgando mais uma vez, né? A gente já deu várias entrevistas, mas sempre tem novidades, e eu agradeço o espaço, e a gente nunca vai desistir. Enquanto a Moara quiser voltar, a gente nunca vai desistir. E todas essas pessoas que estão fazendo isso com ela, eles vão pagar caro. Pode ser que não seja pela justiça dos homens, mas pela justiça de Deus, ela não falha. E eles vão pagar caro o que eles estão fazendo com a Moara. Muito bem. Prontos, e agora dou a vez à Vanessa Souza, minha convidada para esta entrevista. Obrigado, um caso muito impactante, né? Foi um privilégio poder ter feito parte, indagar um pouco e divulgar também. Um caso, como eu disse, me chegou muito, muito de verdade, né? Desejo para vocês muita força, porque a resposta já chega. Amém. Muitíssimo obrigada pela sua presença também. Agradeço, eu que agradeço a vocês. Prontos, damos então por terminado. Para quem me conhece, o meu nome artístico é Quelhas, assim assino nos meus artigos da revista Repórter X e no jornal Bom Dia e Gazeta Lusófona e outros, e também nos meus livros. A Repórter X é uma revista sediada na Suíça que difunde para todo mundo em língua portuguesa. De vez em quando escrevemos um artigo ou outro em francês, italiano ou alemão. Nas redes sociais, a revista Repórter X é editora Schweiz. E nós damos voz a quem não tem voz. Muitas vezes somos criticados por querer ajudar, porque ao dar voz estamos a ajudar, mas também contactamos identidades competentes, principalmente o governo português, as identidades suíças, inclusive a QESB, que já me respondeu ao primeiro e-mail, mas não tenho a coragem de responder ao segundo e-mail, porque eu fui direto e objetivo e disse que este caso das crianças das mães portuguesas foi à Assembleia da República Portuguesa através do deputado do Chega, José Dias Fernandes, e eles não quiseram mais dar informação, ou por medo de que nós possamos alongar ou discriminá-los ainda mais, porque nós, ao darmos voz, estamos a discriminar o sistema suíço contra os direitos humanos, porque nós somos a favor dos direitos humanos. E, enfim, isto é uma bola de neve dos Alpes suíços que eu uso muitas vezes para dizer o que é esta Suíça, porque realmente a Suíça é bela em paisagem, gastronomia e muita coisa, mas tem o lado podre, que há um sistema em todas as empresas do Estado, ou encostadas ao Estado. Quando uma pessoa quer se referir ou quer pedir ajuda a uma dessa instituição, há mais meia dúzia delas e passam a bola quente de umas para as outras e nós nunca sabemos a quem recorrer. Esta Suíça que nem tudo que reluz é ouro. Portanto, ficamos então por aqui e agradeço à Vanessa Souza, ao Mário Valentino e à Anaíde Einiger. E pronto, e a todos aqueles que comentaram, e aqueles que ouviram e não comentaram, aqueles que vão ouvir a posterior, eu peço a todos que partilhem este vídeo,
há necessidade de partilhar para fazer ver o mundo que a Suíça tem uma parte má. Tem uma parte boa e tem uma parte má. Nós estamos a falar da parte má. Quando temos falado da parte boa, também falamos. Porque nós não temos duas caras. Estamos aqui para ser verdadeiros e para falarmos nas coisas reais como elas são. Um abraço e até sempre. Obrigado. Boa noite. Eu estou fazendo esse vídeo para pedir ajuda a qualquer pessoa. Eu já pedi ajuda para todo mundo aqui na Suíça, mas ninguém me ajuda, ninguém. Eu só quero voltar para casa, para minha mãe, morar com minha mãe no Brasil. Por favor, me ajude. Ali, ó. Não deixa a Moara entrar dentro de casa para arrastar ela para a polícia. A Moara fugiu e agora olha a situação. Sie können mitkommen. Moara não quer ir embora e a polícia Sie aprendendo como se a können Moara mit fosse ihm uma zusammen criminosa. warten. Nós somos criminosos, minha ainda tot und er nicht criminal. Moara ist criminal Sie können team. wieder gehen, aber Sie müssen... Machen Theater in Polícia. Von der Miguel ein Theater gemacht. Ja, das Problem ist, wir müssen uns an die Gerichtsunterlagen halten. Und die sagen einfach, dass das hier... Vanessa, eu noto que estás chocada. É incrível, não? Meu Deus, com tantas provas, ainda assim eles não sei, não é estranho, é muito estranho. Muito estranho. É a justiça suíça a funcionar no seu melhor. O pior para os humanos que caem nesta rede, porque isto é uma rede, um sistema é uma rede. É. Vanessa, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado, boa noite. Boa noite.